De novo, a gente recebe aqui no estúdio o ortodontista, doutor Lúcio Maia. Bem-vindo, doutor Lúcio, mais uma vez. Prazer. E, claro, hoje não é para falar do CEAFESE, que é a entidade que é tão respeitada, tão necessitada em relação às coisas que a gente já tratou, mas a gente hoje quer falar de ortodontia, né? A proposta é mitos e verdades sobre a ortodontia. Primeira pergunta, dói, né, colocar aparelho ortodôntico, fazer revisão? Até onde vai essa verdade ou até onde vai esse mito, esse monstro que às vezes criaram? É ou não é verdade? Assim, olha, a movimentação dentária, a movimentação ortodôntica, a grosso modo, né, no final das contas, é uma reação inflamatória. Então, é esperada um suave desconforto. Não é nada muito grande, nada demais, mas é esperado um suave desconforto, principalmente nos 2, 3 primeiros dias após a ativação. Né? Agora, lógico, isso aí vai depender do limiar de dor do paciente. Né? Tem pacientes que não vão sentir nada e tem pacientes que sentem um desconforto suave. Mas é um desconforto passageiro, que logo volta tudo ao normal. E é só, como eu disse inicialmente, só naquele primeiro momento, quando ativa, e é um desconforto suave para algumas pessoas. Tá, mas o que a gente pode apresentar como principais tipos de aparelhos? Hoje, nós temos os aparelhos metálicos, né, e temos uma grande gama de aparelhos estéticos. Né? Tem evoluído muito os aparelhos estéticos. Eu posso mostrar isso aqui? Esse é o metálico. Esse aqui é o metálico? Isso. Então, esse daqui é o que a gente tem disponível como se fosse o metálico. Isso. Tem essas cores aqui, quer dizer, a pessoa põe a cor, a borracha, cada um põe a cor que quer? Ele vai, no dia da consulta, ele escolhe a cor da borrachinha que ele quer e aí troca, né? Os adolescentes adoram, eles acham barato trocar. Sim, mas troca o quê? Toda semana? Troca por quinzena? Quando o paciente vai para fazer a ativação, né? Esse fio é removido, são feitos alguns ajustes e nós trocamos sempre as borrachinhas, né? Bom, o adolescente gosta muito dessas mudanças toda hora. Eles adoram. E tem esse outro modelo que o senhor falou, o que é isso aqui? Nós temos esse é um alinhador transparente, né? Tá. Que, na verdade, é uma moldeira que, inicialmente, ela se adapta à maloclusão do paciente. E aí, gradativamente, essas moldeiras vão sendo substituídas, levando o dente em direção ao posicionamento normal, ao posicionamento correto deles. Mas bem vai de caso a caso. Isso. Esse alinhador transparente, ele não é indicado para todos os casos. Ele tem umas indicações bem específicas. Em casos mais complexos, é preferível usar o bracket fixo, né? Entendi. Mas existem outros modelos? Esses são os mais comuns? Existem, né? Tem os estéticos, como eu falei, tem o da cerâmica policristalina e a monocristalina. O policristalino é mais leitoso e o monocristalino é o bracket de safira. Ele é transparente, praticamente. E o que vai fazer, digamos, de diferença para que um use desse tipo ou outra pessoa use de um outro? Olha, Venilson, o bracket estético, como o nome diz, a grande vantagem dele é a estética, né? Por exemplo, no seu caso, que apresenta, está aqui no jornal, no programa de TV, o aparelho estético é super indicado, porque aí você vai estar apresentando e não vai parecer que você tem nada. Mas são esses são chamados de alinhadores, não? Não, esse é o de safira que eu estou falando. Entendi. O alinhador, da mesma forma, o alinhador você não percebe, né, que está usando. Não. Quer dizer, ele é muito suave. Mas hoje, de repente, porque isso virou um pouco de modismo, não? Porque tem gente que fala, eu preciso de usar... Até onde vai a necessidade, de fato, de se usar um aparelho ortodôntico? Porque o senhor falou de adolescentes, mas tem muitos adultos que fazem... Porque antes a pessoa ficava meio que reprimida para dar um sorriso, né? Mas hoje fazem questão de dar um sorriso para dizer que estão usando aparelho. Quer dizer, inverter o valor nesse caso, né? Isso, com certeza. O aparelho, ele tem praticamente 3 principais funções, né? 3 principais objetivos. Um é restabelecer a função mastigatória. Então, o aparelho vai posicionar os dentes corretamente e o paciente vai ter uma qualidade mastigatória boa. O outro benefício é o benefício estético, né? Acho que hoje em dia 90% dos pacientes usam o aparelho por motivos estéticos. E o terceiro motivo é para poder proporcionar uma saúde periodontal, uma saúde gengival. Ou seja, com os dentes bem posicionados, o paciente tem uma melhor possibilidade de higienização e aí, como consequência, vai ter menos complicações e menos problemas periodontais, menos gengivite, perda óssea, enfim, tem essas principais funções. Como a gente está falando sobre mitos e verdades a respeito da ortodontia, é verdade ou é mito quando alguns dizem que, dependendo do que se faça,
pode provocar algum tipo, digamos, de... eu não sei o nome que dá isso, mas pode danificar, né, a arcada dentária? Pode, claro, pode e muito. Isso aí até é um alerta, né? Tem algumas pessoas que nós sabemos que compram os aparelhos piratas, né? E entregam para profissionais que não são ortodontistas, não são dentistas para instalar. Isso tem um perigo enorme. Primeiro que todos os materiais que nós utilizamos, eles têm que ser biocompatíveis. Eles são preparados, passam por inúmeros testes de qualidade para assegurar que ele pode ser usado na cavidade bucal. E esses aparelhos clandestinos que são vendidos por aí, eles não passam por esses controles de qualidade, né? Então, são aparelhos que podem trazer problemas para o dente, são tóxicos muitas vezes, né? E, além disso, mesmo que a pessoa compre um aparelho ilegalmente, né? Um aparelho Sim. que é vendido para ortodontista, ele consiga ter acesso a isso, mas ele não vai conseguir ativar o aparelho da maneira correta. Cada bracket daquele, cada pecinha dessa aqui, né? Cada pecinha dessa aqui, ela é colada em um lugar específico do dente. Então, se esse bracket for colado numa posição errada, isso pode trazer problemas. E a outra questão é o fio que é utilizado. Esse fio é utilizado em uma sequência, né, de maneira que promova a movimentação dentária da maneira ideal. Então, se esses fios não são utilizados da maneira correta, é aplicada uma força muito grande aos dentes, ou aplicada de uma maneira que não deve ser aplicada, e acaba que isso pode levar a perda óssea, perda dentária, a reabsorção radicular, a problemas de mastigação sérios, bem graves, que vão dar muito mais trabalho para corrigir, né? O paciente, né? A pessoa coloca o aparelho para ter um colorido, para estar com o sorriso mais bonito, e acaba trazendo consequências muito ruins. Agora, outra pergunta que vem entre mitos e verdades. Não uso o aparelho ortodôntico porque eu ouvi falar que provoca, por natureza, mau hálito. É mito total. É? Total. O que acontece é assim, que o aparelho ortodôntico, ele dificulta um pouco a higienização. Então, o paciente que usa aparelho, ele tem que tomar um cuidado maior com a higienização, porque há mais pontos de retenção de alimento, né? Mas com uma higienização correta, bem feita, não causa halitose, não causa problema de mau hálito de forma nenhuma. Então, quem é porquinho por natureza, Exatamente. né? Aquele que a gente não aguenta nem chegar perto. Não, que podem ter problemas. A gente já trouxe aqui outros profissionais. A halitose pode ser provocada em função de vários aspectos, inclusive problemas estomacais. Isso aí é uma questão que muita gente já conhece. Só fazendo um contato. Indo na contramão disso aí, né? Muitas vezes um paciente que é um respirador bucal, por exemplo, ele tende a desenvolver uma halitose. A boca está ressecada, começa a inflamar e desenvolve uma halitose. E aí o aparelho ortodôntico, o tratamento vai funcionar exatamente na contracorrente. Entendi. Porque ele vai expandir, vai criar condições do paciente respirar normalmente, vai tender a corrigir, né, essa respiração bucal. E aí, com isso, a halitose, em vez de piorar, não, ela vai melhorar, vai ficar bom. Vamos lá. O tempo está correndo, mas eu preciso fazer duas perguntas rápidas. A primeira é relacionada à questão do tempo. Meu amigo passou a usar aparelho ortodôntico, mas ele passou 1 ano. O outro passou 1 ano e meio. Certo. O que há de verdade em tudo isso? Vai de acordo com o profissional que quer cobrar mais caro ou o profissional que diz, não, você tem que ficar mais tempo? Claro que seria irresponsabilidade, mas, sei lá, como é que é feita essa programação? Olha, Vinícius, o que vai determinar o tempo de tratamento é a severidade do caso. É o problema lá, a maloclusão, que precisa ser corrigido. O tempo médio de tratamento varia entre 2 e 3 anos. Evidentemente, existem os casos mais graves ou mais simples que saem um pouco disso aí, né? Então, tem casos que podem ser tratados com 8 meses, com 1 ano e pouquinho, e tem outros que passam um pouco de 3 anos, que ficam ali beirando 3 alguma coisa, 4 anos, que ficam por aí. Tá, a outra pergunta rápida é a seguinte, e a partir de que idade a criança tem que ser levada a um ortodontista, independente se ela tem ou não algum tipo de defeito aparente na dentição? Olha, o ideal é que a criança seja levada ao ortodontista entre 3 e 4 anos de idade, é uma idade boa para levar ao ortodontista. Nessa idade, a dentição decide, né, os dentes de leite estão todos na boca, e é importante que ela seja acompanhada para que não haja nenhum problema, né? Para que o ortodontista possa acompanhar o correto desenvolvimento, a correta troca dos dentes. E caso haja algum problema, já intervém.
porque acaba que essa intervenção precoce, né, esse tratamento interceptativo, no caso de algum problema, vai poupar muito tempo lá na frente. Então, vai diminuir a complexidade do tratamento lá no futuro. Mas lembre-se do alerta, hein? É tão bonitinho, vou botar um aparelho do meu filho. Pega um negócio importado lá que você sabe de onde veio, pega um profissional que também não sabe, é complicado. Doutor Lúcio Maia, ortodontista, obrigado mais uma vez pela sua vinda aqui ao nosso programa, tá? Foi um prazer, Vinícius. Muito obrigado pela oportunidade e por poder prestar esses esclarecimentos para a população. Muito obrigado.